Nessa noite, aqui neste Centro Espírita, nós trazemos aqui a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem que intitula o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem o Evangelho em casa, nos procure, que aqui na casa nós temos livros de distribuição gratuita. Cada um de nós deve ter o Evangelho em casa. É uma obrigação? Não. Mas se você quer luz para a sua vida, se você quer instrução, iluminação, é uma fonte. Então nós temos essa fonte aqui. Cada um de nós pode adquirir esse Evangelho, levar para casa e estar fazendo sua leitura em casa. É dentro desse Evangelho segundo o Espiritismo que nós trazemos a palestra, que está lá no segundo capítulo, intitulada Meu Reino Não É Deste Mundo. Quem é que diz essa mensagem? Quem foi que disse isso? Meu reino não é deste mundo. O nosso mestre, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, a excelência espiritual que nós conhecemos, o governador desta terra. Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos disse: meu reino não é deste mundo. E o que será que ele quis dizer a nós? Naquele tempo, quando Jesus estava por aqui encarnado, muitas coisas ele nos falou. E a gente estava lá, viu? Nós estávamos lá. E ainda hoje estamos aqui. Jesus Cristo falou muita coisa que a gente não entendeu direito, a gente distorceu o que foi que ele disse, a gente também não fez nem conta do que ele falou, não foi? Por isso ainda estamos aqui. E através da doutrina espírita, Jesus Cristo vem dizer mais uma vez: meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo vem relembrar, através da doutrina espírita, tudo aquilo que ele disse, com um novo esclarecimento. Com um esclarecimento mais aprofundado e mais acertado sobre o que ele queria nos dizer. E antes, meus amigos, de adentrarmos esse tema, é importante que nenhum de nós esqueça que todas as palavras de Jesus, tudo aquilo que ele vem nos ensinar, é nos sensibilizando e nos chamando para a caridade. Vamos, meus amigos, estudar e buscar saber o que é a caridade. Que a caridade não é só dar esmola. Vamos, meus amigos, buscar, caçar nos livros, na natureza, procurar em alguém o que é a caridade. Porque Jesus Cristo, ele veio nos falar disso. E se Jesus Cristo é o Espírito mais evoluído que toda essa terra conhece, e veio aqui nos falar sobre amor e sobre caridade, que é a coisa que nós mais precisamos saber, é o que é isso. A caridade, ela tem uma força muito grande. Ela tem assim uma energia muito poderosa. Que se a gente buscar senti-la, se a gente buscar no próximo essa caridade, não no esperar do próximo, mas no ofertar ao próximo, nós vamos nos curando de todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas, porque a caridade tem poder para isso, para curar todas as doenças da alma, todas as doenças do espírito. Meus amigos, em uma sociedade em que se supervaloriza títulos, em que se supervaloriza classes, em que se supervaloriza o dinheiro, em que qualidade de vida não é ter as coisas, mas se sentir melhor do que o outro, você se colocar, você ser surpreendido de um gesto de caridade. Se você é uma pessoa esclarecida, você desce da escada.
Você desce do seu orgulho e do seu egoísmo abaixo. Uma sociedade em que a gente não agradece e não reconhece aquilo que nós temos. Você abrir assim uma página da internet e ver em países como a África crianças que passam fome, que passam dias sem ter o que comer, em que uma criança recebe 2 pirulitos e um repórter pergunta: você me dá um? E sem hesitar ela oferece o outro pirulito que tem. Isso é de fazer a gente engolir assim a saliva doendo. Porque a nossa consciência grita lá no fundo da alma: que pessoa sou eu? Quem somos nós? Enquanto quem não tem nada é capaz de oferecer o nada que tem, ou o pouco que tem. Enquanto eu, que tenho o suficiente para me sobreviver, estou reclamando das coisas que eu tenho, estou procurando desculpas para não ter tempo de ajudar ao próximo. Vamos refletir, porque Jesus Cristo, ele veio nos acordar sobre isso. Então, aquilo que você considera bom, você não busca para a sua vida? Né? Coisas que dão prazer, a gente está sempre buscando. Se a caridade ela é capaz de curar todas as nossas mazelas, ela é capaz de nos proporcionar paz de espírito, felicidade, por que a gente não busca? Porque talvez, buscando a caridade, a gente tenha que abrir mão muitas coisas egoísticas que a gente julga importante. E aí eis o livre-arbítrio, eis a escolha. Caminhar pelas coisas egoísticas, pelo que você considera mais importante, e assim adquirindo as doenças do espírito, ou caminhar pelo velho e eterno caminho que Jesus Cristo veio apontar, que é de amar ao próximo e ao de servir. Quem somos nós diante de Jesus? E ele disse assim: eu não vim a esse mundo para ser servido, mas para servir. Quem é Jesus e quem somos nós? E a gente quer saber o que na nossa vida? Ser servido. Que as pessoas façam por nós. E aquele pouquinho assim, aquele tantinho assim que a gente faz pelo outro, é esperando em troca. É esperando no dia da precisão o fulano também fazer por nós. Não é? Então, meus irmãos, vamos sair por aí procurando saber o que é a caridade. Porque a gente precisa saber sobre isso que Jesus Cristo queria nos ensinar. Então, Jesus Cristo, quando ele veio aqui pela terra, ele falou, né, sobre o meu reino não é deste mundo. Ele queria falar da realeza de Deus. Jesus Cristo pertence à realeza de Deus. E todas as religiões, elas vêm falar sobre esse reino de Deus. E dentro das religiões a gente tem mais ou menos uma noção do que seja. O reino de Deus é o lugar para onde vai os eleitos, aqueles que buscaram adorar ao Senhor, aqueles que buscaram seguir os mandamentos de Deus, né? Aqueles que serão arrebatados. Na doutrina espírita nós temos um conhecimento mais aprofundado desse reino de Deus. Já é um reino de Deus que não pertence somente àqueles que caminharam por bons caminhos numa vida, mas é um reino de Deus que pertence a todas as criaturas, que dentro das reencarnações elas podem se tornar um dia eleitas desse reino, através desses ensinamentos. Então Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui.
Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, devido a esse conhecimento que a doutrina espírita traz, mais ampliado ao que tivemos em outras religiões, o que é esse reino de Deus? Que Jesus Cristo disse que é o reino que lhe pertence. É o reino de todos aqueles que buscam ter bons sentimentos. É aqueles que buscam ter sentimentos nobres. Aqueles que sempre pensam no próximo. Aqueles que têm respeito sobre todas as coisas da natureza. Aqueles que têm, pois, amor a si e amor a Deus. O reino de Deus não é só de quem já tem tudo isso. Mas o reino de Deus também é para as pessoas que estão tentando buscar essas coisas. Então o reino de Deus é só dos espíritos felizes. Não, é deles. Mas é também de todos aqueles que estão buscando esses mundos felizes através das boas ações. E aí? Nós estamos buscando esse reino? Nós estamos trilhando esse caminho que nos leva até lá? Por isso que Jesus disse que veio testemunhar a verdade, veio trazer os esclarecimentos que para lá poderíamos conduzir. Então a verdade é esse caminho que nos aponta para o céu, é esse caminho que nos aponta para Deus. Então, o povo judeu é desde Abraão o povo eleito por Deus a estabelecer essa aliança de Deus com a humanidade. E a Bíblia nos fala disso através de Moisés, que a gente observou na leitura da terça-feira passada. Moisés, ele é o protagonista da primeira revelação divina. Após isso, nós temos o advento do cristianismo. O cristianismo vem junto com Jesus Cristo, que ele vem ser o núcleo da fé cristã, o núcleo da doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus Cristo. E todos esses apontamentos de Jesus é o que traz essa nova compreensão para a humanidade do amor e a caridade para com o próximo. Depois, Jesus Cristo, antes dele retornar ao plano espiritual, antes dele desencarnar aqui da terra, ele falou que enviaria um consolador, o Paráclito, aquele que traria a verdade, que traria os ensinamentos, que traria uma nova compreensão das coisas. Esse consolador é o próprio Espiritismo. E o Espiritismo ele vem revisar tudo aquilo que Jesus já disse. Então vem nos falar mais uma vez de amor, vem falar mais uma vez sobre a nossa relação com o próximo, só que vem nos trazer novas verdades. A doutrina espírita vem falar também do mundo espiritual. A doutrina espírita vem falar da reencarnação. Vem falar das oportunidades que Deus nos dá para evoluirmos. Vem nos falar que há muitas moradas no reino de Deus. E que cada um pertence a uma morada de acordo com o seu grau de evolução. E assim, são esses e outros ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, quando Jesus Cristo fala, meu reino não é deste mundo, ele veio nos trazer o primeiro ato de consolação para a humanidade, o qual ele prometeu. Nós sabemos, meus amigos, que no tempo de Jesus as coisas eram muito difíceis. As pessoas eram mais ignorantes, portanto a violência era muito grande. A gente que assiste jornal, a gente que estuda na escola sobre a história da humanidade, nós sabemos tantas calamidades, tantas atrocidades que a humanidade já passou, não é mesmo? Jesus Cristo sabia que a humanidade ela iria se tornar muito sofredora por conta da própria ignorância. Só que Jesus Cristo também sabia
que à medida a humanidade ia passando pelo tempo, novos conhecimentos ela ia adquirindo, ela iria se tornando menos ignorante e com isso ele iria poder revelar algo que pudesse consolar a humanidade das suas próprias mazelas, dos seus próprios sofrimentos. Então, qual é a primeira coisa que Jesus veio nos falar? Uma das primeiras coisas, que já está lá logo no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ele veio nos falar da vida futura. Por isso ele diz: meu reino não é deste mundo. Ele estará retornando para esse reino para nos preparar o caminho. Ou seja, Jesus Cristo quer falar que existe uma vida além da terra. Jesus Cristo ele vem nos falar de uma vida futura. E que importância isso tem nas nossas vidas? Saber dessa vida futura. Meus amigos, você imagina se você não acredita nas coisas que a doutrina espírita esclarece. Você imagina você tendo só essa vida. Eu tenho certeza que mais de 50% da humanidade se julga que vai para o inferno. Mais de 50%. Se você acredita que só existe essa vida. Porque lá na Bíblia diz que só entrará no reino dos céus os santos. Aí se você só acredita numa vida, você já se tornou santo? Eu acredito que mais de 50% da humanidade não pensa assim. Então isso é um sofrimento. Você não saber o que existe depois da morte. Você pensar que depois da morte você vai para um lugar de sofrimento eterno. Ou então, quando você perde um ente querido, alguma pessoa querida, sem saber para onde essa pessoa foi, sem saber se um dia poderá reencontrar essa pessoa novamente. Você se encontrando em certa idade, com tantas imperfeições, com tantas qualidades que ainda falta obter, e vendo tempo nenhum para trabalhar, para evoluir isso tudo dentro de si. Então a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que a morte não é uma porta para o nada, ou que a morte não é uma porta para o inferno ou para o céu. A morte, ela só é uma passagem para outra dimensão da vida, que nessa outra dimensão nós poderemos reencontrar todos aqueles que amamos e que já retornou ao outro plano. Que essa porta, ela não é algo que vem nos aterrorizar, mas algo que vem ser para aqueles que acreditam no tipo de felicidade. Há no mundo povos que cultuam a morte. A morte é um tempo de festejo em povos mundo afora. Porque eles acreditam que a pessoa, quando morre, ela está retornando para um mundo melhor. Que esse mundo aqui é que é o inferno, é um mundo de sofrimento. E nesses povos, quando as criaturas nascem, os bebês recém-nascidos, as famílias choram. Porque eles sabem que aquele espírito está retornando aqui para sofrer. Então a morte é um retorno para um lugar feliz. Feliz ou não, de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com as nossas tendências. Então nessa vida futura, Jesus Cristo vem nos dizer também que nós teremos novas oportunidades. E se você não teve tempo de se melhorar, você poderá retornar aqui. E retorna mais uma vez. Então são várias segundas chances que nós vamos tendo para um dia ser feliz, um dia ser um santo, ser um espírito puro e habitar esse reino de felicidade eterna. Por isso que o reino de Deus é para os que já estão lá e para nós também que estamos buscando. Então são para todas as criaturas, né? Então essa realeza que Jesus Cristo fala, por que Jesus Cristo falava que o reino dele não era deste mundo, naquele tempo?
Por que é que vocês acham que Jesus Cristo disse: meu reino não é deste mundo, mas é de outro mundo? Porque ele sabia que naquele tempo, grande parte da humanidade naquele tempo era incapaz de compreender seus ensinamentos. Jesus Cristo, ele faz o seu grande reinado no legado que ele deixa para a humanidade no seu Evangelho. O Evangelho de Jesus não é a maior riqueza que nós temos. Então esse é o maior reinado de Jesus, é os ensinamentos que ele tem para conosco. E quando a gente busca esses ensinamentos, através do mérito pessoal de cada um de nós, estamos nós nessa realeza. Mas naquele tempo as pessoas poderiam compreender o que Jesus quis ensinar. Jesus Cristo não falou nem das coisas que a doutrina espírita aborda, porque a humanidade não tinha capacidade intelectual ainda de compreender. Jesus Cristo se restringiu a resumir as coisas, em falar por parábolas, em falar de forma alegórica, em falar do amor ao próximo e da caridade. Só nisso, Jesus Cristo se restringiu. São poucas coisas ao conhecimento que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo é algo grandioso, porque a humanidade ainda hoje está marchando nesse caminho, né? Mas você veja o tanto que tudo isso foi deturpado, o tanto que isso tudo foi incompreendido. E Jesus Cristo já sabia: meu reino não é deste mundo, porque tudo isso que eu estou ensinando para vocês, vocês não vão compreender, vocês não vão entender agora. Eu estou deixando esses ensinamentos porque é um despertar para a humanidade. Surgirão aqueles que serão os evangelistas, que irão registrar meus ensinamentos, e ao longo dos séculos, revisando o que eu disse, a humanidade vai marchando rumo a este reino que eu estou prometendo. Mas esse reino não é de agora, não é para agora. E assim nós encontramos a explicação dessa parte aqui dos dias. E aí eu pergunto, meus amigos, pertencemos à realeza de Jesus? É um reino que é para todos, sabemos. Mas nós já estamos nesse reino, já estamos buscando esse reino de Jesus. Quando você fala assim, o reino de Deus, parece muito como se fosse um padre ou um pastor falando. Mas, em outras palavras, os mundos felizes, os mundos puros, estamos cada vez mais envolvidos neles? Estamos marchando a caminho deles? Ou estamos ainda como aqueles povos, naquele tempo, que não tinham ouvidos para ouvir e não tinham olhos para enxergar, porque estavam surdos e cegos pelo orgulho e pelo egoísmo? Então, se você for analisar todos os ensinamentos de Jesus, a caridade ela vai estar expressa como a maior máxima. A maior máxima de Jesus é a caridade. E se você observar, a caridade ela vai ser cada vez mais grandiosa aos olhos de Deus quando você deixa seus interesses pelo próximo. Então, quanto menos você pensa nos seus interesses, em você mesmo, para pensar no bem-estar do próximo, sua caridade ela vai ter um tamanho diferente. Jesus Cristo, no seu nascimento, ele nos trouxe a humildade como prova. E Jesus Cristo, no seu desencarne na cruz, ele nos deu a nossa maior prova de caridade. O amor que se sacrifica doando
a própria vida. E nós temos sacrificado o que nas nossas vidas? Alguém aqui tem alguma coisa a sacrificar em sua vida para pensar no próximo? Eu não estou falando em sacrifício de tirar a própria vida, não. Estou falando de sacrifício de tantas coisas, interesses materiais que nós temos. Quantas desculpas nós damos para não fazer o bem, para não fazer a caridade? Por que é, meus amigos, uma reflexão aí que todos nós podemos fazer, por que é que você não perdoa? Tem alguém aí que você não perdoa ainda? O que você precisa sacrificar para ser caridoso a ponto de perdoar? Você é uma pessoa maledicente? O que você precisa sacrificar a ponto de extirpar essa maledicência dentro do seu coração? Você é uma pessoa que não busca fazer o bem ao próximo? O que nós precisamos sacrificar dentro do nosso ser para fazermos esse bem? Meus amigos, há tantas formas de fazer caridade que eu nem me lembro para dizer todas. Porque eu passaria dias e dias aqui enumerando. Agora, o motivo para não fazer essas inúmeras caridades, eu posso falar agora. Acomodação, orgulho, egoísmo, interesse, vaidade, e etc. Façamos essa reflexão dentro do nosso coração. E para encerrar o nosso Evangelho, Jesus Cristo ele coloca: meu reino não está meu reino não é deste mundo. E essa passagem dele está lá logo no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele fala que toda a humanidade, todas as criaturas, elas devem pensar nessa vida futura. A consolação está aí porque nos dá esperança. Você vê que uma pessoa, quando ela não tem mais esperança, ela está ali na depressão, ela está ali beirando o suicídio, quando ela não tem mais esperança de nada. A pessoa, quando ela é esperançosa, é porque ela acredita no dia de amanhã. E nós podemos acreditar não no dia de amanhã, mas na nossa próxima reencarnação, no plano espiritual, na vida futura, na pessoa boa que nós podemos nos tornar um dia. É disso que Jesus Cristo veio nos falar. Ele diz que a fé de uma pessoa varia de acordo com a crença dela na vida futura. A pessoa que ela tem assim, total convicção dessa vida futura, ela tem uma fé inabalável e nenhum sofrimento da vida lhe estremece, lhe faz chorar. Então, diga que fé, que crença tu tens na vida futura e eu direis o tamanho da tua fé. Que assim seja. Graças a Deus.